Bom dia a todos, graça e paz. Satisfação imensa estar com vocês aqui nessa manhã, podendo compartilhar junto comigo, mais uma vez, da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu queria muito que vocês estivessem aqui, mas como nós precisamos seguir as recomendações dos nossos governantes, precisamos estar em casa, resguardados desse vírus, e mesmo distante, fisicamente falando, estamos próximos através da tecnologia. Quero dar um bom dia para você que está aí no conforto da sua casa, você que está aí na sala, você que está aí na cozinha, você que está aí, talvez esticado na cama ainda, e tem oportunidade aí de estar nos ouvindo. Satisfação plena a gente poder compartilhar da palavra do nosso Senhor e Salvador. Gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 7, dos versos de número 1 e 2 apenas. Provérbios 7, versos 1 e 2, é a nossa meditação nessa manhã. Provérbios 7, versos 1 e 2 é a nossa meditação nessa manhã. A palavra do Senhor nos ensina assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. As advertências, as admoestações dado pelo autor de Provérbios, no caso acreditamos que seja Salomão, são advertências a um filho que está sendo instruído a guardar aquilo que nós temos de maior valor. Onde a gente vive momentos onde ninguém tem respostas para as situações nas quais estamos vivendo, nós estamos incertos do que vai acontecer nos próximos dias, talvez meses, estamos inseguros com amanhã, estamos inseguros como é que vai ser o nosso mês de abril. Meu Deus, como vai ser o nosso mês de abril? Mas o autor vai nos dizer: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. A ideia do autor é não só de nos exortar, mas nos advertir a sermos capazes de guardarmos os mandamentos, e não somente guardar no nosso coração, mas viver. Guarda os mandamentos e vive. Atas como uma lei verdadeira, como a menina dos olhos. É interessante que quando a gente compra algo que a gente considera muito importante para nós, como um carro, ou como um móvel, que a gente lutou tanto para adquirir, para ter, a gente diz: essa aqui é a menina dos meus olhos, eu vou tratar isso aqui com todo carinho, eu vou tratar isso com toda atenção, isso aqui eu vou tratar de forma bem especial. Pois o que está sendo dito é exatamente isso, mas o exatamente isso não é com bens materiais, mas é com a palavra que vai muito mais do que questões externas, mas é com questões internas, que enche o nosso coração, que nos dá novidade de vida, que nos dá convicção daquilo que a gente precisa entender, enxergar e visualizar. Você quer segurança para esse momento difícil? Você quer paz para esse momento conturbado? Você quer tranquilidade para essa situação difícil que nós vivemos? Entenda a palavra de Deus. Viva através da palavra de Deus. Busque os ensinamentos que o Senhor traz para cada um de nós. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus é o socorro bem presente nas tribulações. Ele é o nosso socorro. E esse socorro é nos dado pelo ensinamento da palavra. Palavra viva, palavra eficaz, palavra que tem que ser diariamente. Não somente um manual que muitos usam, mas para nós é muito mais que um manual. A Bíblia para nós é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, que possamos vivenciar, entender e experimentar as maravilhas, delícias espirituais que essa palavra tem para nos dar. Convido você a estar orando nesse momento para agradecermos ao Senhor por essa manhã, agradecermos ao Senhor a oportunidade de estarmos podendo falar, glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador. Vamos orar neste momento. Eu gostaria que você se colocasse de pé, que nós estivéssemos orando neste momento para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador. Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor. Agradecer porque o Senhor nos deu, Pai, muito mais do que um manual. Muito mais, Pai, do que regras a ser seguidas. Ou muito mais, Pai, do que um livro de autoajuda. O Senhor nos deu, Pai, a Tua palavra, a palavra da verdade. A palavra que nós devemos não somente guardar nos nossos corações, mas viver essa palavra com ousadia, com satisfação, com gozo.
e com a plena graça dada pelo único Deus que nunca deixou de se importar conosco. Espírito Santo de Deus, cuide da vida dos meus amados irmãos, aqueles que estão nos ouvindo agora, aqueles que estão, Pai, diante do Senhor, junto conosco, falando com o Senhor. Espírito Santo de Deus, fale profundamente conosco nessa manhã. Eu rogo assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar? Mesmo assentados aí na sua casa, eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses 3, versos de 1 a 17. Lembrando que nós estamos estudando, né, durante esse ano o nosso tema, né, que se encontra em Efésios 3, versículo 14 em diante, que vai dizer: por esta causa, né, me ponho diante de joelhos diante do Pai, para que eu não somente agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, agradeça a Deus por aqueles que já pregaram o Evangelho, já estão no seio do Pai, como agradeço por aqueles que estão junto comigo, né, levando a palavra das boas obras, né, para conhecer profundamente quem é esse Deus, né, saber que esse Deus é muito além do que nós pensamos e imaginamos. Diz que aqueles que procuram vivenciar de uma forma contundente, de uma forma profunda com esse Deus ressurreto, vai experimentar a plenitude de Deus. E depois dizer que se você experimentar a plenitude de Deus, você vai viver ainda coisas que nem seus olhos, nem seus pensamentos imaginaram. E é algo que eu tenho buscado diariamente. E então nós estivemos já estudando com respeito o que é se prostrar diante do Senhor, o que é orar, o que é buscá-lo, o que é glorificá-lo. E nesse momento nós estamos estudando a questão de santidade. Nós já vimos que santidade não é simplesmente uma religiosidade, porque a religiosidade mata, né? Nós percebemos que a santidade ela é muito mais do que ensinos religiosos ou com costumes que nós adquirimos. Santidade envolve o nós sermos parecidos com Cristo, nós termos a imagem e semelhança dEle, o nós vivermos para a honra e glória dEle. É a cada dia a gente ser moldado para sermos novas criaturas em Cristo, aonde as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fizeram novas em nossas vidas. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E então nós estivemos analisando e vendo que nós que antes éramos, né, pecadores, né, nós éramos como um ventríloco aonde o pecado nos conduzia conforme a vontade do desejo carnal nosso. Agora não, nós somos guiados pela verdade, nós somos vivos em Cristo Jesus. E essa vivência então faz com que nós estejamos unidos a Ele e nós então nos tornamos pessoas com a santidade que é procedente de Deus. E é isso que vai falar então em Colossenses capítulo de número 3, versos de 1 a 7, encerrando, se Deus permitir hoje, a nossa visão sobre santidade. E sem ser semana que vem, que é Páscoa, né? Na outra nós vamos começar por esta causa. Eu dobro os meus joelhos para ter santidade e, se Deus permitir, termos comunhão. E é interessante que ter comunhão agora é algo que a gente não pode ter, né? Mas vamos tratar disso para quando nós tivermos a oportunidade de voltarmos, a gente valorizar todos os momentos que Deus concedeu para cada um de nós. Então vamos lá, Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 17. A leitura é um pouco extensa, mas eu vou ler, né, basicamente eu vou ler 4 versos, vou dar uma parada, dar uma explicada, e depois eu vou ler mais 11 versos, enfim, nós vamos caminhando assim, tá, para nós fazermos uma leitura, né, prática sobre cada assunto que nós vamos tratar aqui, e consequentemente a gente ganha tempo. Então vamos lá, Colossenses, nós vamos ler do 1 ao 17, primeiramente os primeiros 4 versos. Colossenses 3, versos de 1 a 4, que nos ensina assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A primeira ideia que nós temos aqui é que o apóstolo Paulo, a escrever para a igreja de Colossos e trazer algumas exortações com respeito ao interesse que ele tem por essa igreja, para que eles continuem um progresso espiritual, como vai nos ensinar no capítulo de número 2, principalmente os versículos 7 e 8, as advertências contra os falsos ensinos que adentram inúmeras igrejas. A gente vê isso, né, na igreja em Éfeso, a igreja em Gálatas. A gente percebe que, né, sempre tem aqueles que adentram na igreja
igreja para ensinar ou para perverter as verdades do Evangelho. A gente percebe que o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo para essa igreja, o apóstolo Paulo ele demonstra as ações de graça que Deus tem derramado por essa igreja e, consequentemente, o apóstolo Paulo ora por essa igreja. Ele tem interesse em interceder por essa igreja, que é muito importante, não somente para a vida dele, mas ele reconhece que essa igreja é uma igreja que entende que o cabeça dela é Cristo Jesus, como vai falar o capítulo de número 1. Capítulo número 2, então, como nós já falamos, o apóstolo Paulo, ele prega, ele fala do progresso espiritual que essa igreja precisa ter, fugir dos falsos mestres ou dos falsos ensinos, e do versículo de número 16, do capítulo de número 2, ele então vai falar que nós não devemos fazer cerimoniais por coisas com as quais não são características do cristão. Pelo contrário, nós temos a obediência em praticar uma vida que vence o pecado, que vence as características mundanas da nossa vida. Por isso que santidade envolve nós estarmos distante de tudo que nos contaminava e sermos glorificados em podermos dizer não para o pecado e vivermos de graça e de verdade dado por Cristo Jesus. Então ele inicia o capítulo de número 3, trazendo algumas recomendações para nós, ou nos deixando claro algumas coisas. Quando ele diz, portanto, então ele está concluindo um pensamento. E o pensamento dele está nos versos 20 e 23, que ele diz assim, se morretes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se fizesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. O que ele está dizendo? O apóstolo Paulo ele está dizendo que a nossa obediência deve ser a Cristo Jesus. Ele diz, olha, se você nasceu para Cristo, você então não tem que ficar preocupado com as circunstâncias do mundo. Se essa comida foi consagrada a santos, se essa reunião é para adoração a deuses, a outras coisas, ou se determinadas circunstâncias não tem nada a ver com o Senhor. Ele está dizendo que essas coisas não têm poder nenhum sobre algo que contamina todos nós, que é a sensualidade, ou seja, a nossa carne deseja o pecado, a nossa carne deseja as impurezas diárias que o mundo nos oferece. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se você nasceu com Cristo, você você deixou, né, os rudimentos do mundo, você deixou os prazeres do mundo e você não se sujeita mais a essas situações. Por quê? E aí ele diz, por quê? Porque eu concluo esse pensamento dizendo que vocês foram ressuscitados, mas é interessante que ele não está afirmando. Ele diz, se fossem ressuscitados, é uma condição. A condição é, se vocês foram ressuscitados, juntamente com Cristo, você não visualiza mais as coisas do alto. E aí vem uma aplicação importante para nós, porque a aplicação importante para nós vai nos mostrar que santidade envolve algo que pertence a Deus. Pertence a Deus em que sentido? Se nós formos chamados para termos uma vida santa diante de Deus, nós temos um novo estilo de vida. O nosso estilo de vida nos leva a enxergar as coisas gloriosas que Deus tem dado a nós. Nós começamos a pensar as coisas que o Senhor está dando para nós já nesse mundo, enxergarmos as coisas belas da vida, não aquilo que o mundo nos impõe, mas muito mais do que isso, nós ansiamos com algo excepcional que está sendo preparado para todos os santos. Em outras palavras, a santidade não é um fim, mas é um meio de voltarmos a ser a imagem e semelhança de Deus. É como você pode depois olhar a outra gravação que nós fizemos, né, ou fazer o outro culto que fizemos, melhor dizendo, escola dominical, e lá vai nos mostrar claramente que a imagem e semelhança nossa é a imagem e semelhança de Cristo. Nós temos que ser reflexo do nosso Senhor e Salvador. E aí, a figura que é mostrada para nós, desse homem aí, é que ele para num caminho. E quando ele para num caminho, ele tem dois caminhos a seguir. Um caminho que vai conduzir ao mundo, como vai dizer que tem um caminho que é largo, né, onde muitos entram facilmente, né, que vai levar à perdição. E tem um outro caminho que vai te levar para Deus. Um caminho de santificação. E esse caminho de santificação
ele faz com que nós olhemos para Jesus e nós reconheçamos que Ele é o nosso Deus. E Ele, sendo o nosso Deus ressurreto, Ele nos mostra o caminho, Ele nos mostra a verdade, Ele nos mostra a vida, como está descrito aí em João 14, versículo de número 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vai ao Pai se não for pelo nosso Senhor e nosso Salvador. Então eu quero já, de antemão, dizer para você que todos aqueles que foram ressuscitados com Cristo Jesus, e aí eu estou tirando o si, eu estou afirmando com aqueles que foram, né? O apóstolo Paulo, ele coloca uma condição é que todos, né, que o evangelho é oferecido a todos, mas nem todos vão querer esse evangelho, infelizmente. Mas aqueles que forem ressuscitados com Cristo, eles buscam as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Ele pensa, ele visualiza as coisas dos céus, não as que são daqui da terra, porque as que são daqui da terra são passageiras. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você decide seguir uma vida de santidade com Deus, não tem volta. É um caminho que não tem volta, porque uma vez escolhido em Cristo Jesus, e você provando das maravilhas, né, das delícias do Altíssimo, você não quer, né, um outro caminho que não seja o caminho que te leva a Cristo Jesus. É interessante que isso me lembra, né, foi em 2011, 2012, eu não me lembro agora exatamente a data, mas eu fui com a minha esposa fazer uma viagem para o Canadá. E quando você chega ali na fronteira, ali, se não me engano, não é New Hampshire, agora me fugiu o nome do estado, que faz divisa com o Canadá. Aí tem uma placa que avisa assim, fala assim, no próximo, depois de 1,5 milha vai ter o último posto, e se você não calibrou os pneus, se você não se alimentou, se você não encheu o combustível, é uma placa grande, assim, sabe? Assim, mas não é uma placa, tem uma série de placas que vai te avisando, que é o último posto que você precisa parar para você comprar comida se você não tiver, né, você calibrar os pneus, colocar gasolina, enfim, porque ele diz, né, nas próximas 80 milhas não tem posto, não tem nada. E outra coisa, e não tem um caminho vai e volta, é só ida, né? O caminho de volta é para um outro lugar. Então são 80 milhas que você vai andar, sabe? Você só vai, não tem volta, não tem assim, né, uma mão que vai e volta, não, só vai, né? E eu me lembro que eu falei, nossa, vamos parar, né, nesse posto, etc. Tal. Graças a Deus estava tudo tranquilo, a viagem foi muito tranquila, a estrada é muito boa, né? Mas você olha para um lado, você só vê mato, olha para o outro lado, você só vê mato também. Né? Mato não, vê aqueles pinheiros, né? Aquelas árvores, né, americanas, enfim. Né? De repente você passa por uma ponte, vê rios e tal. Né? Mas fora isso, você não vê absolutamente nada. Né? Mas esse é o aviso, olha, você não tem, é interessante que ele diz, olha, depois você passa o posto, ele diz, você vai agora rodar 80 milhas e saiba, não tem volta, você só vai. Então, assim é a vida daquele que foi santificado. A vida daquele que foi santificado, ele tem a sua vida juntada a Cristo Jesus. Você pertence a um corpo. E se você pertence a um corpo, logo, você vive uma santidade que te faz testemunho daquilo que Deus fez e tem feito na sua vida diária. O grande problema da igreja hoje é que a igreja hoje não vive uma santidade conforme as escrituras nos ensinam. A igreja hoje não vive a santidade que te leva à plenitude de Deus, como vai dizer em Efésios. A santidade que as pessoas estão vivendo hoje estão muito distantes daquilo que Deus tem nos ensinado. Muito distante. Tem um autor que eu gosto demais também dos livros dele, A.W. Tozer, e ele tem uma fala muito interessante. Ele diz assim, santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Não adianta a gente dizer que somos santos se a gente não viver para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos ser santos como Cristo foi santo. Então, se nós devemos ser santos como Cristo foi santo, a gente entende nesses primeiros 4 versos, né,
que existe um alvo a ser traçado, existe uma definição muito clara. A verdade é que se você não está comprometido com Jesus, você não está comprometido com a vida em Cristo. Porque não tem como você dizer que é santo se você vive uma vida de pecado. Não tem como você dizer que você é lavado e remido pelo sangue de Jesus se você vive na prática do pecado. Se você diz, eu sou santo, mas você não está comprometido com Cristo, você, via de regra, está comprometido com a carne, com o mundo e com o diabo. E se você está comprometido com a carne, com o mundo e com o diabo, você nunca vai acertar o alvo. Porque o alvo é Cristo Jesus. O nosso alvo sempre foi Cristo Jesus. Observe que nos versículos 1 a 4 é mencionado o nome de Cristo aí, pelo menos 5 vezes. É mencionado no versículo 1, Cristo. No versículo 1 é mencionado Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo. Pensar as coisas lá do alto, não daqui da terra, porque morreste com Cristo. Quando Cristo, que a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ou seja, não 5, 4 vezes é mencionado o nome de Cristo. Ou seja, se o nosso alvo é Cristo, por que eu e você, nós buscamos outros alvos que não é Jesus Cristo? A nossa referência é Cristo. A nossa vida é em Cristo. Os nossos propósitos têm que ser baseados em Cristo Jesus. Ora, se os nossos alvos são Cristo Jesus, logo eu e você devemos sempre acertar o alvo. Quando o nosso olhar se prende a Jesus, é porque o desejo ardente do meu coração é viver em santidade para Ele, por causa dEle, por Ele. Deu para entender o que é santificação, o que é ser santo? Ser santo me motiva a ser cada dia parecido com Cristo. Lembra que eu falei do que nós pregamos semana passada na escola dominical? A imagem que tem que ser refletida é a imagem de Cristo, não é o meu reflexo, é o reflexo de Cristo em mim. Se é o reflexo de Cristo em mim, logo, os nossos corações são direcionados não é para as coisas do mundo, mas o nosso direcionamento, ele é feito para honra e glória de Cristo. Logo, o nosso alvo é Cristo Jesus. Logo, a nossa direção é para Cristo Jesus. Logo, nós nos identificamos não com as coisas do mundo, porque as coisas do mundo passam, mas nós nos identificamos com o reino. Essa é a visão que o apóstolo Paulo está trazendo para todos aqueles que estão lendo, para a igreja de Colossos, que eles deveriam ter suas vidas identificadas com a morte e ressurreição de Cristo, e não somente com a ressurreição de Cristo, mas que agora o reflexo da vida dessa igreja e a nossa é Jesus Cristo. Se é Jesus Cristo, então o que vai dizer dos versículos 5 a 11? Versículos 5 a 11 diz assim, acompanhe comigo no livro de Colossenses 3. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus efeitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo e em todos. O que eu quero dizer para você? O que eu quero dizer para você é que uma vez que nós nos tornamos nova criatura e o nosso alvo é Cristo Jesus, eu e você temos agora atitudes que revelam uma vida que está comprometida com Jesus. A verdade é que se eu e você estamos comprometidos com Jesus, nós não nos comprometemos mais com a carne, não nos comprometemos mais com o mundo, nós não damos mais ouvidos a Satanás. Nós agora estamos comprometidos com a graça, com o amor, com o caráter de Jesus revelado nas Escrituras e que nos mostram que mesmo que esse mundo jaz no maligno, como vai dizer 1 João capítulo 5:19, que o mundo jaz no maligno, nós somos separados, nós somos
edificados para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus, não é diante dos homens. Diante dos homens, nós somos o reflexo da transformação que nós tivemos. É como se nós tirássemos as nossas roupas, claro que eu não vou ficar aqui nu, mas só dando um exemplo, é como nós tirássemos essa roupa, né? Eu tirasse essa roupa e eu pegasse uma outra roupa, mas essa outra roupa é uma roupa de consagração, é uma outra roupa que vai destacar aquilo que foi feito na minha vida. O que eu estou querendo dizer? Que a nossa transformação, ela faz com que nós entendamos que o velho homem já morreu. Eu não vou ficar aqui, né, dizendo o que significa prostituição e impureza, que eu acredito que vocês sabem muito bem. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, é que se nós estamos despojados, se nós largamos o velho homem, nós não vivemos mais como éramos antes. Ele diz, olha, quando vocês viviam em outro tempo, vocês viviam de uma forma que não agradavam a Deus. Vocês viviam de uma forma que entristecia a Deus. Vocês viviam de uma forma que declara aquilo que Adão e Eva fez. O primeiro pecado da humanidade se chama desobediência. O homem desobedeceu a Deus. E é interessante que o versículo 5, ele vai dizendo para nós, né, quais são os pecados que nos afastam de Deus, o que o velho homem faz, né, o que uma vida sem Deus faz. E ele diz no versículo 6, por estas coisas é que vem a ira de Deus. A ira de Deus, ele vem pelos filhos da desobediência. Deus se irou porque nós diariamente preferimos desobedecer do que obedecer. Preferimos viver a velha natureza do que a nova natureza. Viver a nova natureza em Cristo Jesus requer de nós entendermos que estamos revestidos do novo homem, com pleno conhecimento. Pleno, versículo número 10 vai dizer, pleno conhecimento que se refaz diariamente para que nós sejamos a imagem, né? Aquela figura, né? Eu não vou passar ela aqui, mas talvez eu coloque ela para vocês. Tá? Mas a figura da imagem, semelhança de Deus nas nossas vidas, ela tem que ser clara, ela tem que ser nítida. Por quê? Porque se você não vive compreendendo a palavra de Deus, tendo as suas devocionais, se alimentando da palavra, vivendo através da palavra aquilo que o Senhor nos ensina, você não vai dar conta de se santificar. Porque a santificação ela vem com uma vida diária e com princípios que o Senhor nos ensina através da palavra que Ele nos deu. Martim Lutero, ele tem uma frase muito interessante. Martim Lutero diz assim, pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo. Ele está dizendo, olha, o dia que eu me batizar, né, eu vou ser uma nova criatura, não vou ter mais problemas. Mas ele diz assim, pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. O que ele está dizendo? Que com o batismo, né, aonde, né, ele está dizendo, né, que nós, né, batizamos a pessoa, então o velho homem fica por ali. Mas ele diz, não é que o danado, né, sabe nadar, não é que o danado ele tem uma carta na manga, né, não é que o velho homem ele sempre procura meios para que ele possa se apossar de nós de novo. E ele diz, então eu preciso matá-lo. É isso mesmo que o texto vai dizer. Ele vai dizer que nós devemos matar. Versículo 5 ele diz, fazei morrer a vossa natureza. A gente tem que matar a vossa natureza. Por isso que eu sempre tenho falado para vocês, nós precisamos converter todos os dias. Todos os dias. Ah, pastor, quer dizer que eu posso perder minha salvação? Não estou dizendo isso. Salvação foi dado por Cristo e pertence a Ele. Né? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, então pertence a Ele. Mas para a gente ter uma vida de santificação, de santidade, de exemplo daquilo que Deus tem feito na vida de cada um de nós, a gente precisa se converter todos os dias. Por isso que todos os dias a gente tem que voltar para Cristo. Todos os dias a gente precisa voltar para a palavra. Todos os dias a gente tem que dobrar os nossos joelhos diante do Senhor. Todos os dias, eu e você precisamos de intimidade com Deus. Se eu e você temos intimidade com Deus, então o texto bíblico vai nos deixar muito claro que se nós morremos para o mundo, se nós morremos para a natureza, né, pecaminosa que nós tínhamos, agora nós ressuscitamos em Cristo Jesus. E se nós ressuscitamos em Cristo Jesus, você tem um caminho que abriu para você.
você é nova criatura, como diz 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Abra comigo e fazendo um favor. 2 Coríntios 5,17 nos ensina assim. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ele está dizendo, é assim, se, é interessante que é mais uma condição, se alguém está em Cristo, se de fato você entregou a sua vida a Cristo, Jesus não vai te obrigar nunca a você ir para Ele, nunca. Ele vai te convidar. E aí, o Espírito Santo de Deus revela o maravilhoso Deus, a maravilhosa graça que Ele é nas nossas vidas. E aí Ele nos diz, se você está em Cristo Jesus, você é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fizeram nova. Então, você vive entendendo que Jesus nos chama não para uma religião. Jesus não te chama para você ser da igreja presbiteriana, ou para você ser batista, ou para você ser assembleano, ou para você ser da quadrangular. Não. Jesus te chama para uma nova vida. Para uma nova vida. E aí, a denominação com a qual você frequenta, com que você tem comunhão, etc., vai definir se de fato essa denominação te leva para Cristo ou não. Se te leva para uma nova vida em Cristo ou não. Se te leva para uma vida de transformação. Não para uma vida secundária. Não para uma vida daquilo que você quer para o seu dia a dia. Mas para uma vida de transformação ao nosso Senhor e ao nosso Salvador Jesus. Essa é a grande verdade que é dado para nós. Então, se eu e você somos novas criaturas, então eu e você devemos refletir e entender que a nossa velha natureza, ela morreu e a nova natureza ela foi dada a nós. E aí é importante a gente ler os versículos 11 a 13, que nos ensina assim, para vós outros, deixa eu voltar lá, né? Aí é interessante a gente ler o versículo 11 de novo até o versículo de número 13, que diz assim, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Versículo 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O que está sendo dito para nós aqui é que nós devemos refletir na nova vida. O que é refletir na nova vida? Refletir na nova vida é você refletir e espelhar aquilo que você é. Você precisa compreender que essa nova vida faz com que você, em Cristo Jesus, tenha uma virtude sacramentada em Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 15 diz assim, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a ser uma nova criatura. Ou seja, se você foi circuncidado ou se você não foi circuncidado, isso não define mais se você é eleito ou não de Deus. Mas o que significa é se você de fato entregou a sua vida a Cristo Jesus. Porque foi Cristo Jesus que nos deu a nova vida, a consagração nele, a apresentarmos diante dele uma imagem exatamente igual àquela que reflete quem nós somos agora. Nós não vamos refletir o Neusmane, ou nós não vamos refletir o João, ou o Luiz, ou a Carla, ou a Lúcia, né? Não, a gente não vai refletir essas pessoas. Nós vamos refletir a imagem de Cristo Jesus. Por quê? Porque se eu e você já ressuscitamos em Cristo, a imagem de Cristo é vista pelas pessoas em nós, através de nós, através das nossas palavras, através das nossas ações, através dos nossos pensamentos, através das nossas atitudes. Em outras palavras, você tem que brilhar diante das trevas. Eu e você precisamos brilhar diante das trevas. Por isso que o apóstolo Paulo ele está dizendo que se nós somos revestidos como eleitos de Deus, é interessante que ele vai falar de novo de eleição. A eleição nos leva a uma santificação, a sermos santos. E não somente santos
amados. E aí a gente tem atitudes de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Esse momento que a gente está vivendo, é um momento difícil, complicado para todos nós. É um momento de nós também fazermos boas ações. Não só fazermos em datas importantes, principalmente aí na Páscoa ou no Natal, onde a gente fica mais sensível, mas não. É um momento da gente poder abençoar a vida dos outros. É o momento da gente poder compartilhar o pão que o Senhor tem nos dado. Se você tem 2 pães, dê um para quem está precisando. Se você tem 2 vestimentas, dê uma a quem está precisando. Se você tem condições de pagar a sua água, a sua luz, ajude o outro a pagar a água e a luz. Não falando só, vou te pagar agora, mas depois você me paga. Não, não é isso não. É fazendo com gratidão. É fazendo reconhecendo que você pode fazer isso. Isso é uma das características daquele que vive para a honra e glória do Senhor. Não é pensando, pastor, mas como vai ser o mês que vem? Pastor, e se eu não tiver para o mês que vem? Meu irmão, a Bíblia nos ensina que o santo, o santificado, ele vive na dependência de Deus. Isso é fácil? Não é. Isso é fácil? Não é fácil de jeito nenhum. Não é. Porque a gente muitas vezes vive igual o povo do Egito, né? Quando Jesus diz, Moisés, eu vou mandar, né? Quando eles estavam no deserto, depois você pode ler o livro de Êxodo, né? Depois que eles passam, né? Depois que eles saem do Egito, né? Tem o Mar Vermelho aberto, o exército egípcio morre, eles estão no deserto e aí eles estão reclamando, porque eles estavam com sede, estavam com fome, né? E Deus providencia água, né? E Deus diz, olha, Moisés, eu vou mandar maná para o povo. Vamos pensar como se fosse um sanduíche. Não pense em sanduíche do McDonald's, Burger King, não. Pense no sanduíche do Suel. O sanduíche do Suel é um sanduíche gostoso. Eu penso outro sanduíche aí. Não vou fazer propaganda para o Suel, não. Brincadeira, gosto muito do pessoal de lá. Mas pense num sanduíche que você gosta demais. Agora você imagina esse pão, essa carne, né? Pense em sanduíche dado pelo Senhor. É muito melhor do que qualquer sanduíche. Mas pense no que você gosta. E Deus diz assim para Moisés, Moisés, eu vou mandar para o povo, eu vou mandar o suficiente para cada um. Não fala para eles guardarem, que eu vou mandar, né, muito. Porque, por que eles não precisam guardar? Porque amanhã eu vou mandar mais, e depois da manhã eu vou mandar de novo. Eu vou mandar até que o meu povo tenha condições, né, de chegar na terra prometida e ali então eles terem condições de se alimentarem, né? E aí Deus manda maná. E o povo obedece a Deus? Não. O que o povo faz? O povo faz aquilo que, né, nós fazemos. Né? Vai que Deus se esquece. Vai que Moisés se engana. Né? Vai que amanhã ele manda menos. A gente então começa a colocar, né, circunstâncias, né, da limitada vida que eu e você temos. E aí o povo não ouve Moisés. Não ouve a ordem de Deus. O que eles fazem? Eles guardam. E no outro dia diz que além de cheirar mal, diz que deu bicho. Meu irmão, minha irmã, buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas, Ele acrescenta para nós. Nós temos que abençoar a vida das pessoas, ajudar as pessoas. Não importa quem. Assim como a nossa igreja tem responsabilidades, tem obrigações, né, com os pastores, né, com os missionários, né, não é os seus recursos, não abençoa não é só a minha vida, não abençoa não é só a vida do pastor Tiago, da missionária Elaine, mas nós temos 2 missionários que estão no Oriente Médio e outro na Europa, um lugar, né, está passando por uma situação delicadíssima e eles continuam pregando o Evangelho. Por quê? Porque você entendeu que você é santificado, que você é nova criatura. E você, então, vive uma vida não somente de suportar os outros, mas você vive uma vida de glorificar, de exaltar a Deus, né? Vivendo e contribuindo e compartilhando o amor, que é o vínculo de toda a perfeição. Logo, se nós temos isso, então os versículos 15 a 17 diz: seja a paz de Cristo, o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. Em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ele encerra então essa parte dizendo que a paz de Cristo
seja quem, né, o árbitro, né, seja o juiz, seja aquele que, né, tem autoridade sobre os nossos corações, para aquilo que nós fomos chamados, porque nós pertencemos a um corpo. E é interessante que esse corpo não é de usá-los, mas é de agradecer. Agradecer de pertencermos ao corpo de Cristo. E ser agradecido ao corpo de Cristo faz com que eu e você compreendamos e entendamos que a nossa vida, seja para a honra, seja para a glória do nosso Senhor e Salvador, faz com que a gente viva muito mais do que uma religião. Faz com que a gente viva muito mais do que momentos. Faz com que a gente viva muito mais do que circunstâncias do nosso dia a dia. Mas faz com que a gente enxergue que o nosso tempo aqui é um tempo para ser usado, para contemplar, para glorificar, para ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Instrumento de Deus na vida de outras pessoas. E ser instrumento na vida de outras pessoas é fazer com que a gente brilhe. É fazer com que a gente seja luz no meio das trevas. É como um refletor, né? Eu vou dar o exemplo, né? Que eu moro próximo do estádio, né? Jonas Duarte, né? Eu moro perto do templo do futebol, né? Da cidade de Anápolis, né? E muitas vezes está um breu ali, de repente precisa de um refletor para ligar. Quando liga, você vê que ele ilumina, você vê que as trevas se dissipam imediatamente, porque um refletor daquele é capaz de fazer com que as trevas sejam dissipadas. Pois é isso que nós precisamos ser luzes, nós precisamos ser pessoas capazes de ser ricos da palavra de Cristo, instruindo, aconselhando em toda sabedoria, louvando a Deus, glorificando e exaltando com cantos espirituais, com gratidão. Sabe, nesses momentos, né, de luta, de angústia, de preocupação, sabe o que eu tenho feito? Eu, particularmente, eu tenho escutado hinos, louvores, adorando, eu tenho tido mais tempo, né, de estudar mais a palavra. Né? Tem me dado muito mais trabalho em certos aspectos. Mas por outros tem sido maravilhoso aproveitar esse tempo, porque a pergunta não é por que Deus, mas para quê? Talvez Deus está permitindo que a gente tenha mais tempo com Ele, mais tempo com as nossas esposas, mais tempo com os nossos filhos. Né? A gente fica meio que doido, né? Porque a gente tem uma vida, né, tão corrida, né? E de repente Deus permite que um vírus venha e mude a nossa história. Com certeza, no final do ano, não estava na sua agenda, eu vou ficar por mais de 20 dias preso dentro de casa, ou eu vou ficar limitado nas minhas ações, ou eu vou ficar me perguntando, meu Deus, como é que eu vou fazer para cumprir as minhas responsabilidades no mês de abril? E eu não sei nem como é que vai ser maio, porque é isso que as pessoas estão dizendo, né? Pois eu quero dizer para você, meu irmão, que o verdadeiro cristão, ele descansa no Senhor. Deus, ele dá solução para tudo. Aliás, Deus já deu. Não é que Deus dá a solução, porque essas soluções são secundárias. Mas a maior solução, Deus já deu para mim e para você. Deus nos deu vida em Cristo Jesus. O maior problema Deus já solucionou, que foi vida. Deus nos deu vida, venceu a nossa morte. E se Ele venceu a nossa morte, nós devemos viver como luzes, como uma luz que reflete onde quer que nós estejamos. É mais ou menos assim. Deixa eu contar uma historinha que eu achei muito interessante. Como eu estou tendo mais tempo para estar, né, com os meus filhos, né, e lendo com eles alguns livros. Eu estava lendo uma revista com a minha filha e tinha uma ilustração muito interessante. Eu falei, essa ilustração é interessante. A ilustração diz assim: era uma vez uma cobra que perseguia um vagalume, que nada mais fazia do que simplesmente brilhar. Achei interessante, né? O que o vagalume faz, né? Diferente, brilha. Ele fugia rápido com medo da feroz predadora. Ou seja, o vagalume, né, viu que o predador, a cobra, né, queria pegá-lo e ele vivia fugindo. E a cobra nem pensava em desistir. E o vagalume fugiu um dia, fugiu 2 dias, fugiu 3 dias, e assim foi por vários dias. Depois de alguns dias, já cansada, o vagalume, e já sem forças, o vagalume parou e disse à cobra: posso lhe fazer 3 perguntas? A cobra disse: pode, não costumo abrir esse precedente para ninguém, mas já que vou te devorar, pode perguntar. O vagalume então pergunta para a cobra: por acaso eu pertenço à sua cadeia alimentar? A cobra diz: não.
Te fiz alguma coisa? A cobra responde: também não. O vagalume então pergunta: então por que você quer me comer? E a cobra respondeu: porque eu não suporto ver você brilhar. Achei interessante isso. Quem não é de Cristo não vai suportar ver a luz de Cristo. Mas a palavra do Senhor nos ensina que a gente tem que ir e pregar o Evangelho. Ir e ser exemplo, ser imagem do nosso Senhor e Salvador. A santificação faz com que nós sejamos muito mais do que cristãos de denominação. Muito mais do que homens e mulheres convertidos a Cristo Jesus. Muito mais do que dizemos que fazemos todas as atividades da igreja. Ser cristão é você brilhar aonde quer que você esteja, seja na sua casa hoje, seja amanhã no seu trabalho, seja depois da manhã da igreja, seja onde você estiver, você brilha refletindo a nova vida de Cristo Jesus sobre você, e não mais os prazeres do mundo, não mais os desejos carnais, não mais ouvindo as artimanhas de Satanás, mas vivendo diariamente para a honra e glória do nosso Senhor e o nosso Salvador. Ser santo, ser santificado, exige de nós 3 princípios que aprendemos aqui agora. O primeiro deles é sermos homens e mulheres capazes de buscarmos sempre o alvo, que é Jesus. Segundo lugar, sepultando, matando a nossa velha natureza, porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E refletindo que a nova vida em Cristo nos faz ser bênção na vida de todos aqueles que se aproximam de nós, todos aqueles que estão ao nosso redor. Que a nossa palavra seja uma palavra da verdade, a palavra de Cristo Jesus. Que a palavra de Deus enche o nosso coração e sejamos homens e mulheres tementes a Deus, glorificando a Ele em todo o tempo, mas acima de tudo, testemunhando a transformação que Ele fez na minha vida e Ele fez na sua vida. Creia nisso, viva para isso, porque você é nova criatura, chamado para louvar, glorificar e exaltá-lo em nome de Jesus. Vamos orar neste momento. Senhor Jesus, eu quero agradecer por essa maravilhosa manhã que você está nos concedendo. Quero agradecer, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor nos chamou para sermos santos e santificados para a boa obra. Espírito Santo de Deus, conduza-nos segundo a tua boa e perfeita vontade, dada a cada um de nós. E que em todo o tempo nós possamos glorificar, exaltar e bendizer o teu santo e bendito nome. Cuida de nós, fortaleça-nos nesse momento delicado e difícil que vivemos. Mas acima de tudo, que sejamos homens e mulheres, não somente chamados, mas que possamos testemunhar a nova criatura que nós somos em Cristo Jesus. Fortaleça-nos assim. Eu rogo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito, nosso Senhor e Salvador. Somos santos, não porque somos perfeitos. Somos santos porque fomos alcançados em Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, um ótimo dia, que Deus te abençoe ricamente. Nos encontraremos às 18h30, se Deus assim nos permitir, e eu rogo as ricas bênçãos de Deus a cada um de vocês. Nós vamos ter agora uma mensagem do nosso irmão Eduardo, tá? Preste atenção e nos veremos às 18h30. Que Deus os abençoe. Boa noite, irmãos, graça e paz. E aí, como é que está? Tudo bem? Irmãos, infelizmente nós não podemos estar juntos, não podemos estar congregando juntos, mas Deus é bom e estamos congregando, ainda que seja de forma online. Gostaria de pedir a todos que nós já trouxemos isso para a igreja e todos sabem da situação financeira da nossa igreja e que ela inspira cuidados. Portanto, nós continuamos com as mesmas obrigações, nós temos que pagar todas as nossas contas, aluguel, energia, as ajudas de custo e tudo mais. Nós não podemos parar, meus irmãos. Então, aqueles que tiverem condições, eu estou aqui pedindo que vocês estejam entregando seus dízimos e ofertas de maneira online também. Aqueles que puderem, que não estiverem em dificuldade, por favor, façam a transferência diretamente para a conta da igreja. Tá bom? Muito obrigado e um bom domingo a todos.